apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Anjos de Deus, ministrem sobre mim. Anjos de Deus, ministrem sobre nós. Sabedoria, muita revelação, discernimento e muita comunhão. Enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a revelação da Tua palavra nos seja dada à Tua igreja, aos Teus filhos, aos Teus eleitos, aos Teus escolhidos, aqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. Tua palavra diz que quem crer em Ti não será enganado, não será confundido. Então, para a Tua glória, faça com que Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Tu és poderoso sobre o céu, sobre a terra, Tu és Senhor. Tua igreja está atenta para ouvir a Tua palavra, a revelação da Tua palavra. A Tua igreja na terra, a igreja que não tem nome, a igreja de Cristo, cuja mesma Ele é o cabeça, o responsável, o autor de uma eterna salvação. Senhor, revela a Tua palavra, manifesta a Tua glória. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Libera Teus anjos a trabalhar em nosso favor, em favor da Tua igreja no Brasil, em favor da Tua igreja na terra. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Seu nome, que os Teus anjos trabalhem em favor, guardando, protegendo e livrando para a Tua glória no cumprimento da palavra que diz: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Senhor, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, dá ordem aos Teus anjos, ao nosso favor, ao nosso respeito. Em nome de Jesus Cristo, manifesta a Tua glória. Tua palavra é viva, poderosa e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Senhor, manifesta a Tua glória. Opera, Senhor, sinais, testifica por meio de sinais, prodígios, maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Tu és poderoso para fazer além daquilo que Te pedimos e pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Manifesta a Tua glória, Senhor, para que a Sua palavra não volte para o Senhor vazia. Eu oro e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graça e paz. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Graça e paz a vocês aqui em Santo André, MGA Santo André. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus, pode se assentar. Hoje é a 10ª parte, já virou um seminário, o Ministério dos Anjos, parte 10. Graça e paz a você que me assiste agora no Facebook, graça e paz a você que me assiste no YouTube, graça e paz a você que me assiste direto do nosso site, graçaapostolado.com, graça e paz a você que me assiste agora pelo WhatsApp, enfim, graça e paz a você que é ovelha, você que tem o Espírito Santo, você que foi comprado por bom preço, você que foi escolhido desde antes da fundação do mundo, você que é ovelha, a você graça e paz. Hoje é a 10ª parte, como eu disse, de uma série de mensagens que tem por tema o Ministério dos Anjos. Hoje é a parte 10, Ministério dos Anjos, parte 10.
Se você não acompanhou as partes anteriores, entre em nosso site depois, www.graçaeapostolado.com. Na internet não usa essa cedilha, então é gracaeapostolado.com. Na página inicial você clica no link O Ministério dos Anjos. Aí você assiste uma hoje, uma amanhã, uma de tarde, e você vai acompanhar esse seminário, essa ministração. Você vai ficar atualizado em dia com as notícias do céu, tá? www.graçaeapostolado.com é o site oficial do MGA, do Ministério Graça e Apostolado, tá bom? Clica no Ministério dos Anjos e acompanhe toda essa série de mensagens. Hoje é a 10ª parte, e como eu comecei numa ordem cronológica, comecei em Gênesis, mostrando na Bíblia, que a Bíblia fala de anjos, que a Bíblia mostra intervenção e interferência angelical. Comecei em Gênesis e vim caminhando pela Bíblia em ordem crescente. Já estou em Hebreus, capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus, capítulo 1. Foi onde eu parei na parte anterior, na parte 9. Hebreus 1. Hebreus 1, verso 1. Vamos dar uma adiantada aqui, para que eu continue com esse raciocínio espiritual, tá? Um dos objetivos desse seminário aqui, que já virou um seminário, já estamos na parte 10 e vai continuar. Um dos objetivos é te mostrar que a Bíblia fala de anjos, que na Bíblia mostra anjos trabalhando, servindo, livrando, protegendo, guardando. A Bíblia mostra. Eu já estou na parte 10, então já falei sobre esses assuntos. Um dos objetivos agora é te mostrar como que Paulo cria no ministério dos anjos. Existem algumas nomenclaturas: ministério dos anjos, serviço angelical, cobertura angelical. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Hebreus 1, 14, daqui a pouco eu vou ler, diz que os anjos são espíritos ministradores. Então, espíritos que ministram, tá? Então, usar o termo serviço angelical, ministério angelical, cobertura angelical, significa a mesma coisa. Amém? Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Como que Deus falou aos pais? Pelos profetas. A nós, como que Deus falou a nós? A nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho, pode ver que está em maiúsculo, então Filho em maiúsculo é Cristo. Eu posso dizer Cristo, né? Cristo, Hebreus 1:3, é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, diga graças a Deus, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assentou-se quer dizer, assumiu posição diante de Deus, dos anjos e dos homens, porque Filipenses 2 diz que Deus lhe deu um nome sobre todo nome. Em Mateus 28, como eu disse na parte 9, Jesus disse em Mateus 28, me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Isso que significa a destra de Deus, ou seja, a direita de Deus, ou seja, todo o poder, toda a honra e autoridade está com Jesus. Está claro ou não está claro? Por isso que é ao nome de Jesus, que é o nome de Deus. Hebreus 1, verso 4. Assim, esse ele deveria estar em maiúsculo, mas a Bíblia não é interpretada, ela só foi traduzida, então ele está em minúsculo, mas deveria ser em maiúsculo, porque se refere a Cristo. Veja que no verso 3, o Filho em maiúsculo. No verso 4, assim ele quem? O Filho. Então se no verso 3 o F está em maiúsculo, no verso 4 ele deveria estar em maiúsculo. Quem está entendendo? Deveria estar também. Mas nós entendemos, né? Graças a Deus nós entendemos. Hebreus 1:4. Assim Cristo se tornou tanto mais excelente do que os anjos. Ele quem? Jesus se tornou tanto mais excelente do que os anjos. Olha, um dos objetivos, já estou na parte 10, é te mostrar como que Paulo cria no ministério dos anjos. Não, Paulo era crente, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre e crente. Paulo cria muito no ministério dos anjos. Lá em Atos 27, ele fez questão de deixar registrado em Atos 27,
Ele disse: irmãos, não temas, o anjo de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo essa noite e tal, em Atos 27. Então, Paulo cria muito no ministério dos anjos. Na verdade, todo crente deve crer no ministério dos anjos. Amém, abençoados? Como eu já falei nas partes anteriores, quando você recebe um livramento de uma batida, de um acidente, de um tiroteio, de alguma coisa, não é Deus que te livrou, literalmente Deus. Foi os anjos de Deus. Eu penso que vocês já entenderam que Deus está no trono, que é Jesus. Deus está no trono, sendo louvado, exaltado. Deus não está saindo do seu lugar, saindo do trono e indo para algum lugar. Deus não faz isso. Vai lá, vai aqui. Deus não vai para lugar nenhum. Deus é louvado e exaltado 24 horas por dia. Como no céu não tem dia nem horas, Ele é adorado eternamente. O tempo no céu se chama eternidade. Então, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Deus não sai do trono por nada. Então, é preciso que você entenda, quando há um livramento, Deus deu ordem aos anjos, e os anjos vêm em fração de milésimos de segundo e faz aquele livramento e você continua a sua vida. É preciso que todos entendam como que funciona o serviço angelical. Preciso que todos entendam, para que você saiba falar corretamente, né? Ai, hoje de manhã Deus me livrou de um acidente. Na verdade, foi os anjos que te livrou. Deus está no trono sendo louvado e exaltado. Quem está entendendo? Ai, você está tirando a glória de Deus. Estou tirando não, eu estou dando a glória para Deus. Porque se o anjo te livrou, foi Deus que deu ordem para te livrar. Está claro ou não está claro? Se o anjo veio ministrar, foi Deus que deu ordem. Eu não estou tirando a glória, eu estou dando a glória a Ele. Eu estou reconhecendo-o como soberano, onisciente. Um está no Japão, outro está nos Estados Unidos, outro está no Brasil, outro está na Austrália, e Deus é onisciente, sabe de tudo. Ele dá ordem aos anjos, e os anjos, em fração de milésimos de segundo, aparece, ministra e resolve o problema. Porque Salmo 91 diz: Deus dá ordem aos seus anjos. Por favor. Aí. Então Paulo cria muito nos anjos. Olha, eu já estou em Hebreus. Eu comecei falando de Paulo em Atos, capítulo 9, quando ele entrou na história. Atos 9, Romanos, Coríntios 1, Coríntios 2, Gálatas, Efésios. Então eu já estou em Hebreus. E quantas vezes eu estou te mostrado. Você vê em Gálatas 4, 14, que Paulo disse: olha, irmãos, eu estava enfermo e tal, mesmo assim vocês me receberam como se fosse um anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus. Então, olha a visão que Paulo tinha. Paulo cria muito nos anjos. Aliás, Paulo conhecia as Escrituras, e quem conhece a Bíblia vai saber que a Bíblia fala dos anjos, de Gênesis a Apocalipse. Não tem como negar, é inegável. Pastor, eu não creio nos anjos. Então você não crê em Deus. Hebreus 1,14, são espíritos. João 4,24, Deus é espírito. Se você não crê nos anjos, você não crê em Deus. Porque assim como o anjo é espírito, Deus é espírito. Está claro ou não está claro? Então não tem lógica você falar que você não crê em anjo, só porque você não vê. E você também não vê Deus e crê em Deus. Está claro ou não está claro? Agora, pelo que nós já lemos aqui na Bíblia, o anjo pode se manifestar de algumas formas. Ele pode se manifestar revestido de carne, como foi em Gênesis 18, onde apareceu 3 anjos a Abraão. E comeram tal, Sara fez um bolo, fez um pão e mataram um bezerro. Então os anjos podem vir ministrar revestido em carne. Ou, Hebreus 1,14, como espíritos ministradores, que você não vê com os olhos, mas eles fazem alguma coisa acontecer, eles agem, interferem, né? Então a situação muda. Você fala: nossa, pode ter sido o anjo do Senhor. Hoje mesmo eu fui livrado de um acidente. Eu estava saindo do mercado, um homem estava dando ré com o carro, com tudo, e não me viu, e quando ia dar uma batida tremenda, aquilo só pode ter sido o anjo, ia bater o carro, ia estragar tudo. E o anjo me livrou. Não foi Deus que saiu lá do céu para me livrar. Então existem anjos ao nosso favor. Salmo 34 diz que eles estão ao nosso redor para nos guardar e nos livrar. Quem crê na Bíblia? Então você crê nos anjos, porque a Bíblia fala sobre os anjos. Abba, Pai, vamos continuar a leitura? Hebreus, agora é verdade que esse ensino aqui, esse estudo, esse seminário, nenhuma vez colocou os anjos igual ou acima de Deus. Alguém é testemunha disso? Esse ensino aqui, já estou na 10ª parte, em hipótese alguma, nenhuma vez colocou os anjos igual ou acima de Deus. Nada está acima de Deus.
Os anjos são poderosos? São. Os anjos são poderosos. Eles receberam o poder de Deus. Mas Deus é onipotente. Deus é o Criador, com C em maiúsculo. Deus é o Todo-Poderoso. Em hebraico, o El Shaddai, Todo-Poderoso. Então, acima de Deus não há nada. Não preciso nem falar muito sobre isso. Isaías 43, antes de mim Deus nenhum existiu, depois de mim nenhum haverá. Eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então, vamos deixar isso já descartado, tá? Não pensa e nem fale, mas então quer dizer que os anjos, pelo que eu estou vendo, os anjos são maior que Deus. Não, nunca falei isso. A Bíblia não diz isso e nem mostra isso. É preciso entender que existe uma hierarquia espiritual. E nessa hierarquia, Deus é supremo, soberano. Ele é o primeiro. Por isso que Efésios 1 diz que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo não podia ser o pé. Consegue entender? Se ele é criador, como que ele vai ser o pé? Ele tem que ser o cabeça. Hebreus 5,9, o autor, o responsável. Colossenses 1,16, tudo foi feito por ele e para ele, tudo, principado, potestade, coisas visíveis, invisíveis, anjos. Então, Cristo é Deus, e Deus é Senhor soberano, não há nada acima dele, nem igual, não há anjo igual a Deus ou acima de Deus. Dá um sinal, está claro ou não está claro? Vamos deixar isso bem claro, né? Não, a pessoa pode ficar, alguns falam besteira por aí, né? Tentam distorcer o que eu prego e ensino, falando coisas que eu não falei e nunca nem pensei, né? Então eu não estou me defendendo, eu estou deixando as coisas claras, né? Hebreus 1:4. Hebreus 1:4, assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome. Os anjos têm nome, não tem nome? Gabriel não é o nome de um anjo? Miguel não é nome de um anjo? E Jesus também é um nome. Só que, do jeito que Gabriel é nome de um anjo, Jesus não é nome de um anjo. Jesus é o nome de Deus. Porque Deus, já venho falando isso há 20 anos, Deus não é nome. Deus é qualidade. Deus é adjetivo. Bom, bonito, maravilhoso, perfeito, rei. Isso não é nome, são qualidades, adjetivos. Então, Deus não é nome. Por isso que é vago você falar, eu creio em Deus. Isso é muito vago falar, eu creio em Deus. Porque você fala, eu creio em Deus, que Deus? Qual Deus? Lá na Índia está cheio de deuses. Tem mais de 2 milhões de deuses na Índia. O rato, a vaca, o boi é um Deus. Então, que Deus? Eu creio em Deus, que Deus? Você pode ver na Bíblia, quando Paulo fala de Deus, ele está associando a Jesus Cristo. Nosso Deus e Pai, Salvador Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? Era assim que Paulo falava. Amém? Hebreus 1:4, assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que o deles. Pois, aí Paulo começa a comparar Cristo com os anjos, para ficar bem claro que não existe anjo igual ou acima de Deus. Aí ele deixou claro, Hebreus 1:5, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Para qual anjo Deus falou, tu és meu filho? Para nenhum. Está claro ou não está claro? Para qual anjo que Deus disse, tu és meu filho? Então Paulo disse, Hebreus 1:5, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Hebreus 1:6, e novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, primogênito quer dizer primeiro. Alô, diga comigo, Jesus é o primogênito e unigênito. Tá claro? Primogênito não quer dizer que ele é primo de alguém, tá? Ele é primo de quem? Não. Primogênito primeiro. Colossenses 1:16, antes de tudo e antes de todos. Então Jesus é primogênito primeiro. E ele é unigênito, ou seja, único. Tá claro ou não tá claro? Eu não sou primogênito, eu sou o caçula de 8 irmãos. E eu não sou unigênito, são 8. Como vai ser unigênito? São 8. Unigênito é único, né? Hebreus 1, versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, e como que ele introduziu o primogênito no mundo? Mateus 1,18, né? Nascendo da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Você vê como que a Bíblia se encaixa? Percebe que ela se encaixa, né?
Hebreus 1,6, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz, e todos os anjos de Deus, o quê? O adorem. Olha só. Então aqui está dizendo que Jesus é o próprio Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que é adorar somente a Deus. Mas Hebreus 1,6 está mandando os anjos adorar. E diz respeito a Jesus. Alô? Alô? Ninguém pode adorar a outrem, senão a Deus. Lembra que quando o anjo apareceu a Pedro, o Pedro se ajoelhou diante do anjo, o anjo falou, que é isso, pai? Levanta, eu sou teu conservo. Adora a Deus. Não se pode adorar a anjos. Não se pode cultuar a anjos. Olha, aqui no MGA a gente explica as coisas muito explicadinho, hein? Seus mínimos detalhes. Você recebe essa palavra? Você vê que eu paro a leitura para te explicar. Culto. Culto é o quê? É honra, é homenagem, é louvor, é adoração. Culto é reconhecer. Nós cultuamos a quem? A Deus. Está claro ou não está claro? Nós não cultuamos a anjos. Está claro? Mas entendemos que os anjos, Hebreus 1,14, são espíritos ministradores enviados por Deus para nos servir. Então o que eu estou querendo te mostrar aqui? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é porque nós cremos nos anjos, não é porque nós falamos com os anjos, não é porque nós acreditamos que os anjos ministram, que nós estamos adorando a anjos. Cadê os que estão entendendo? Uma coisa tem nada a ver com a outra. Diga comigo, nós adoramos a Deus. Está claro ou não está claro? A Deus ou aos anjos? Não. Alguém aqui já viu nós cantando para os anjos? Nós cantamos falando dos anjos, não cantando para eles. Alô? Anjos de Deus, ministrem sobre mim. Então nós estamos falando deles, ou com eles, mas não estamos adorando a eles. Tanto é que na música diz, enquanto adoramos, enquanto adoramos, enquanto adoramos o Senhor. Ou seja, os anjos ministram enquanto adoramos quem? Os anjos. Adoramos a quem? O Senhor. Adorar somente a Deus. Eu penso que está claro, né? Mas olha aqui o Hebreus 1,6, a última linha. Sublinha com a sua caneta. Hebreus 1,6, a última linha. Ó. E todos os anjos de Deus o adorem. Diga comigo, está escrito. Todos os anjos de Deus adoram a Jesus Cristo. Não é o que está escrito? O adorem, o se refere a quem? Verso 3, ó, o Filho. Verso 4, Ele. Está claro ou não está claro? Então vê que eu estou seguindo a língua portuguesa, para ninguém falar que está sendo distorcido, que eu estou dando uma interpretação pessoal do modo que eu entendo. Não, não é do modo que eu entendo, é do modo que está escrito. Alô? Eu não ensino do modo que eu creio. Eu não ensino do modo que eu entendo. Eu ensino do modo que está escrito. E já faz mais de 20 anos que eu faço assim. Vou falar de novo, o Espírito Santo manda. Eu não prego do modo que eu creio. Eu não ensino do modo que eu creio. Eu prego e ensino do modo que está escrito. Alguém entendeu essa frase? Eu não ensino a minha interpretação. Por isso que há anos eu falo, se tiver escrito, eu creio. Ora, se eu falo, se tiver escrito, eu creio, já estou deixando claro que não é a minha interpretação, é o que está escrito. Por exemplo, o testemunho de Jeová fala que Jesus não é Deus, mas aqui em Hebreus 1,6 está dizendo, ó, todos os anjos de Deus o adorem. Ora, qualquer pessoa no mundo sabe que adorar somente a Deus, mas Hebreus 1,6 manda adorar a Jesus. Logo, Jesus é o próprio Deus, senão não mandava adorar Ele. Quer adorar somente a Deus? Hebreus 1,6 ficou claro? Você sublinhou no verso 6? Diga mais uma vez, diga. E todos os anjos de Deus o adorem. Olha aqui, ó, Hebreus 1,6 para terminar. E todos os anjos de Deus não tem o aí? Artigo definido. Se refere a alguém. Alguém quem? No verso 3, o Filho, que é Cristo. No verso 4, assim Ele. Ele quem? Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? Então não estou ensinando o que eu acho. Não estou ensinando o que eu creio.
Estou ensinando o que está escrito. E como está escrito, eu creio. Você entendeu o que eu estou querendo dizer com isso aí? Ficou bem claro para você? Para que ninguém fale assim, mas você que entende assim. Não, eu não prego como eu entendo, irmão. Vamos deixar isso bem claro. Eu não prego como eu entendo. Eu prego como está escrito. E como está escrito, eu tenho que entender. Mas, por exemplo, mas eu achava que o diabo estava andando por aí, estava solto. Aí eu fui ler Hebreus 2,14, diz que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Então, eu passei a crer como está escrito, não como eu acho que é. Eu achava que o diabo estava por aí, e está na Universal, e está na Pentecostal, e o diabo entra e o diabo sai. Eu achava que era assim. Eu entendia que era assim. Mas quando eu fui ler Hebreus 2,14, diz que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Então, o que eu achava caiu por terra, e eu passei a crer e entender como está escrito. Está claro ou não está claro? Por favor, uma salva de palmas, Senhor. Apóstolo, por que você crê nos anjos? Porque está escrito. Não é alguém que me falou, é porque está escrito. Ora, se eu tenho uma Bíblia, e todos os dias eu leio a Bíblia, eu prego, eu ensino, eu falo para alguém, eu leio para mim mesmo. Há anos eu leio a Bíblia, eu estou vendo que a Bíblia fala dos anjos, como é que eu não vou crer? Aí alguém diria, mas os anjos foi no tempo de Abraão. Tá bom, foi com Abraão. Alguém diria, mas os anjos foi no tempo da lei. Foi no tempo da lei, com Samuel, com Moisés, com Davi, com Jeremias, com um monte de gente na lei. Mas eu quero ver na graça. Mas eu já não estou em Hebreus? Eu li Romanos, eu li Coríntios, eu li Gálatas, eu já estou em Hebreus. Então, não é uma aliança que fala dos anjos, é a palavra de Deus. E o serviço, o ministério angelical, independe a aliança, se era antes da lei com Abraão, se era na lei com os profetas, ou se é depois da lei na graça. Como está escrito, nós cremos. E tem mais, hein? Paulo não está falando aqui de uma história, porque o livro de Daniel é histórico. Daniel capítulo 6, o rei falou, Daniel, você está aí, rei, vive para sempre, eu estou aqui. Ali é uma história. Daniel, como é que você está vivo? Daniel falou, rei, o meu Deus achou inocência em mim e enviou seu anjo. É uma história verídica, aconteceu, mas é uma história. Agora, Hebreus 1 não é história. Ele está falando que os anjos adoram a Jesus. Ele está falando que Cristo é superior aos anjos. Aí já não é história, ele já está doutrinando a igreja. Ou seja, os anjos existem sim, só que Cristo está acima deles, porque Cristo é o próprio Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, é verdade que quando eu estava na lei, que eu sou filho de pastor, quando eu estava na lei, eu nem sabia que existia anjo. Reinaldo, você é filho de pastor, por favor, no tempo do seu pai, que você era crente da lei, lá falava de anjos? E não está na Bíblia? Da igreja que o senhor veio, da lei, falava de anjos lá? Quantos anos o senhor ficou lá? E falava de anjos, ensinava, mas não está na Bíblia? Ou eu coloquei hoje de manhã aqui na Bíblia esses textos? Não é? Hein, Cido, você veio da igreja católica muitos anos, lá falava de anjos, e não está na Bíblia. Então ninguém está inventando nada. Está claro ou não está claro? Porque eu vim de uma igreja que o pastor nunca falou. Aí o que eu tenho a ver com isso, se ele nunca falou? Está me entendendo? Eu não tenho nada a ver que ele nunca falou. Eu também vim de igreja que o pastor nunca falou. Eu vim de igreja que o pastor nunca falou. Eu passei na igreja batista, o pastor nunca me ensinou que tinha anjos em meu favor. Eu vim descobrir isso em graça. Passei na Assembleia de Deus, ninguém falou. Eu fui na Voz da Verdade, ninguém falou. Fui na Igreja Unida, na Pentecostal, fui em várias, ninguém falou nada. Igreja Metodista, Presbiteriana, ninguém falou. E eu passei em todas. E ninguém falou nada. E olha como que a Bíblia é repleta de Gênesis e Apocalipse falando de anjos. Então a questão não é se tem alguém que crê ou se tem alguém que não falou. A questão não é essa. A questão é se está escrito. E ninguém pode anular a palavra de Deus. Porque eu estou numa igreja, meu pastor nunca falou nada sobre anjos. Ele não falou porque ele não foi revelado para ele, mas que está na Bíblia dele, está. Está claro ou não está claro? Eu sou católico, faz 90 anos, o padre nunca falou de anjos. Não falou porque ele não quer falar, porque a versão Ave Maria fala de anjos. E eu tenho a Bíblia versão Ave Maria. Tem Hebreus 1,14, tem Salmo 91. Claro que fala de anjos. Não falou porque eles não querem falar, mas a Bíblia fala dos anjos. Que os anjos são enviados.
Anjos, não é uma imagem, não é uma estátua, não é alguém que já morreu. Anjos. A Bíblia católica fala de anjos. Ela não fala que o São Jorge, o São Benedito, que a Fátima, que a Aparecida vai te guardar. Morto não pode guardar ninguém, está morto. Os anjos não estão mortos. Os anjos existem e são enviados por Deus. Anjos. Deus não envia morto para guardar ninguém. Deus envia anjos. Está claro ou não está claro? Você acha que Deus vai enviar algum morto para cuidar de alguém? Hebreus 1, versículo 7. Está claro ou não está claro? Eu quero te mostrar que se a igreja A, B, C ou D, F, G, H não fala, não ensina, isso é problema deles. Só quero que você saiba. Está escrito ou não está escrito? Está na Bíblia ou não está na Bíblia? Ou eu coloquei hoje de manhã? Está na Bíblia faz tempo, desde quando a Bíblia é Bíblia. Mas eu sou filho de pastor e meu pai pastor nunca me falou de anjo. E os presbíteros lá nunca falaram. O presidente nunca. E eu nasci e cresci lá e nunca ouvi falar. E olha aqui na Bíblia. A Bíblia é repleta que fala sobre anjos. Hebreus 1, verso 7. E quanto aos anjos. Pastor, parece que vocês estão adorando os anjos, hein? É anjo para cá, anjo para lá. Agora é anjo o dia inteiro, hein? Teve um que falou isso aí, zombando. Os caras são zombador. Agora tudo é anjo. Deixa de ser bobão, rapaz. Deixa de ser infantil. Coríntios 14, 20. Não sejais criança no entendimento. Seja criança na malícia, meu irmão. Você tem uma Bíblia, meu. Não dá uma dessa não, que fica feio. Fica ruim, né? Um homem já barbado, crescido, já com 50 e poucos anos, diz que é pastor, tem a Bíblia, e fazendo piadinha, com sátira. Agora tudo é anjo. É anjo para lá, é anjo para cá. Irmão, Coríntios 14, 20. Não seja criança no entendimento, seja adulto no entendimento. Amém, abençoados? Está claro ou não está claro? Olha, essa é uma coisa que eu não aceito, é piadinha com a Bíblia, hein? Você quer ver eu comprar a briga, eu pegar alguém fazendo piadinha com a Bíblia. Piadinha com dízimo, piadinha com quem fala em línguas, piadinha com quem ora levantando as mãos. Você quer ver eu comprar a briga, eu ver alguém fazendo piadinha com a Bíblia. Aí ganhou um inimigo, porque eu não vou ficar quieto. Alguém me entende? Eu não admito. É inadmissível fazer piadinha com a Bíblia, com a palavra de Deus, com coisas pertencentes ao reino de Deus. Você não crê em línguas? Amém, você não crê, eu te respeito. Mas não faz piadinha não, que fica ruim, hein? Aí já vou pensar que você é filho da perdição. Eu já vou pensar que você é um bode, não uma ovelha. Porque não é atitude de ovelha isso aí. Você não crê nos dízimos? Então fica quietinho. Você não crê, eu te respeito. Mas não faz piadinha não, que eu vou pensar mal de você, hein? Que quem tem o Espírito de Deus não vai fazer piadinha com as coisas de Deus. Já vou pensar mal de você, hein? Você não crê? Eu te respeito, eu entendo, é do modo que você vê. Você não crê, sem problema. Mas se ficar fazendo piadinha, eu vou pensar que você é um bode e não uma ovelha. Eu vou pensar que você é filho da perdição. Porque quem tem o Espírito de Deus não vai zombar das coisas de Deus. Está claro ou não está claro? Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a crer em dízimo, você não é obrigado a crer em línguas, você não é obrigado a crer no arrebatamento, você não é obrigado a crer que Jesus vai voltar, você não é obrigado a nada. Mas se fizer piadinha e ficar satirizando e fazendo piadinha com as coisas de Deus, aí eu já vou pensar que você não tem o Espírito de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus, somente filho da perdição. Será que você é um desses? Por enquanto eu não estou pensando ainda, hein? Por enquanto eu não estou pensando ainda, hein? Melhor assumir posição de ovelha, tá? Que isso não é posição de crente. Isso não é posição de cristão. E muito menos de pastor. Pastor tem que ter ética. Pastor tem que ter moral. Você faz piadinha da Bíblia, quem que vai crer na sua pregação? Se você faz piadinha da Bíblia. Eu mesmo não queria na sua igreja. Você está fazendo piadinha da Bíblia, o que eu vou fazer lá? Eu não quero você como meu pastor. Você fica satirizando as coisas de Deus, fica satirizando, fazendo piadinha das coisas de Deus. Eu não queria você como meu pastor. Um pastor que fica tirando sarro das coisas de Deus. Quem está entendendo? E incitando, como a pastora diz, incitando o povo.
Como Paulo disse em Efésios 4, levando o povo a todo vento de doutrina. De novo eu falo, se você não crê em algo que diz a Bíblia, se você não crê, ou se você não entende, isso é aceitável. Olha, eu não entendo assim, eu não vejo assim, eu não creio, isso é aceitável. Mas fazer piadinha e fazer sátira com as palavras de Deus é inadmissível. Dá um sinal quem está entendendo. Eu estou falando besteira? Estou falando com uma pessoa madura, que respeita a Deus e a sua palavra, e tem temor a Deus e a sua palavra. Uma salva de palmas a Deus e a sua palavra. Hebreus 1, verso 7. E quanto aos anjos, diz: quem de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo? Está vendo? Aqui Paulo está citando Salmos. Aqui Paulo está comparando, como Davi diz nos Salmos, que os anjos são ministros de Deus, labaredas de fogo. Tem gente que faz piada, tem gente que fica satirizando, dando risada. É o que eu falei. Assuma a sua posição de ovelha e de cristão em Cristo, porque quem fica fazendo piadinha e satirizando, ovelha não faz isso não, hein? Quem tem o Espírito de Deus não faz isso não. Jesus diz, quem é de Deus, João 6, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Posso ouvir um amém? Se você não entende, é outro assunto. Se você não crê, é outro assunto. Mas você não pode ficar fazendo piadinha da palavra de Deus. Você não pode ficar tirando sarro, satirizando a respeito da palavra de Deus, de quem está crendo na palavra de Deus. Estão me entendendo? Vocês não podem ser satirizados e zombados por estarem crendo na palavra. Um crente não pode satirizar você porque você está crendo e tomando atitudes como está escrito. Ninguém pode tirar o sarro de você, fazer piadinha. Você está crendo na Bíblia. Você está agindo como diz a Bíblia. Como que alguém pode fazer piadinhas a seu respeito? Você ia aceitar uma coisa dessa? Não tem lógica. Se você não crê, então tudo bem, irmão. Você não entende? Então tudo bem, mas me respeita. Essa é a minha fé. Então, essa intolerância religiosa, infelizmente, chegou em graça. E eu estou enojado de algumas pessoas aí. Essa intolerância religiosa. Os pregadores em graça condenam tanto o sistema, condenam tanto a religião, e agora estão se tornando intolerantes religiosos. Se você não pensar igual a alguns, ele já começa a satirizar você, começa a fazer piadinha. Isso é intolerância religiosa, e isso é muito mal, muito feio para quem está em graça. Falei, ponto. Porque o apostolado nos ensina, em Colossenses 4:5, a andar em sabedoria. Colossenses 4:5, andar em sabedoria. E não ficar tirando sarro ou fazendo piadinha do seu irmão, ou da sua irmã, ou da igreja, ou do ministério de fulano. Isso é muito feio, hein? Alô? Intolerância religiosa. Intolerante. Se você não crê igual ele já não te aceita mais como irmão, já não quer mais comunhão com você. Isso é intolerância. Tem alguém que está me entendendo? Infelizmente isso está acontecendo em graça, hein? Infelizmente isso está acontecendo em graça, vamos deixar bem claro, mas não no MGA, não no Ministério Graça Apostolado. Aqui nós não somos intolerantes, porque o pastor desse ministério ensina as ovelhas a não ser intolerantes com nada. Com nada. Amém? Porque em Romanos 14, Paulo diz que um crê que de tudo se pode comer, e o outro só come legumes. Paulo diz em Romanos 14 que um faz questão de dia, e Paulo diz, não, o outro julga igual todos os dias. Paulo disse, um come e o outro não come. Paulo disse, tanto o que come como o que não come, Deus o recebeu por seu. Lê depois Romanos 14. Então você tem que respeitar a igreja, você tem que respeitar o ministério, você tem que respeitar o pastor, tem que respeitar o apóstolo, tem que respeitar os irmãos. Porque ninguém é obrigado a crer como você crê. Ninguém é obrigado a pensar como você pensa.
diz o Espírito Santo. Penso eu que digo e falo pelo Espírito Santo. Deixa de ser intolerante, porque você está entristecendo o Espírito Santo. Isso entristece o Espírito Santo, porque isso não é andar em amor. Coríntios 13, o amor tudo suporta. Se você é intolerante, você não está andando em amor. Se não está andando em amor, você está longe da graça verdadeira. Que a graça não é fazer piadinha da igreja, não é fazer piadinha do ministério A, B, C ou D. A graça não é satirizar o irmão porque ele crê de uma forma e você crê de outra forma. A graça não é isso. Alô, posso ouvir um amém? Amém. A graça não é isso não, meu irmão. A graça não é ficar tirando o sarro dos crentes A, B, C ou D, porque crê de um modo ou crê de outro. Isso não é graça. Isso não é andar em graça, viver em graça. Viver em graça é viver em amor. E o amor tudo suporta. Ninguém é obrigado a ser igual a você. Ninguém é obrigado a ver como você vê. Ninguém é obrigado a pensar como você pensa. Alô? É preciso ter respeito. Tiago não entendia igual Paulo entendia. Eu já li a Bíblia muitas vezes e nunca vi Paulo tirando sarro de Tiago. Alô? Tiago não entendeu a graça, não recebeu a revelação da graça, não estava debaixo do apostolado. E eu nunca vi Paulo fazendo piadinha com Tiago, tirando sarro de Tiago, satirizando Tiago. Eu nunca vi isso. Havia respeito e tem que haver respeito. Porque Paulo disse que um só é o Senhor de todos. Ora, se Deus revelou a graça a Paulo, glória a Deus por Paulo. Se Deus não revelou a graça a Tiago, ele não quis revelar a Tiago, glória a Deus também. Amém? Agora, o que você não pode é ficar contra Tiago. Ou você não sabe que Tiago também é ovelha? Ou você não sabe que Tiago também é de Jesus? Ou você não sabe que Tiago também é um cristão? Ou você não sabe que Tiago também pertence à igreja de Cristo? Ou você não sabe que o Tiago também tem o Espírito Santo? Ele só não vê como você vê. Só não entendeu o que você entendeu. Mas você não pode, em hipótese alguma, tirar o sarro de Tiago, fazer piadinha do irmão Tiago. Você não pode. Porque isso é desrespeitar a obra do Espírito Santo na vida do Tiago. Porque em Coríntios 12, verso 18, Paulo disse: Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como ele quis. 1 Coríntios 12, verso 18. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Se ele não quis revelar a graça a Tiago, ele não quis revelar a graça a Tiago. Quem é você para fazer piadinha de Tiago? Aí você está satirizando Deus, que não revelou a graça a Tiago. Não está respeitando a obra de Deus, a vontade de Deus, o plano, o propósito de Deus. Vê lá, irmão. Não faz eu pensar mal de você não, hein? Dá tempo de mudar ainda, hein? Dá tempo de mudar ainda. Não faz eu pensar mal de você, que eu penso que você é um homem de Deus. Eu penso, ainda estou pensando isso. Hebreus capítulo 1, verso 7. Vamos continuar. Se não há respeito, não há consideração. E se não há consideração, não há temor a Deus. E se não há temor a Deus, já vou pensar que não é ovelha. E se não é ovelha, não tem o Espírito de Deus. Se não tem o Espírito de Deus, não é trigo, é joio. Então vamos parar, né? Vamos parar para que eu não pense mal e chegue às conclusões que a Bíblia mostra sobre tais atitudes. Hebreus 1, verso 7, por favor. E quanto aos anjos diz: quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Mas do Filho, Hebreus 1, Paulo está comparando aqui, tá, ó. O Filho é superior aos anjos. Diga comigo, o Filho, diga, Cristo, é superior aos anjos. Alô, olha o assunto que Paulo teve que tocar com os hebreus. Quem não sabe, bom, talvez, provavelmente, porque Jesus, o Cristo, Jesus, homem, o Cristo, Deus. Então Jesus, homem, Cristo, divino, divindade. Por isso Jesus, Cristo. Então provavelmente os hebreus conheceram a Jesus segundo a carne. E segundo a carne, não tem como um homem ser superior aos anjos. Porque o homem é mortal. Mas Cristo não morre. Então, por isso que ele fala filho, maiúsculo. Cristo é superior aos anjos. Quem está entendendo?
Hebreus 1:7. Quanto aos anjos diz, quem de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo? Hebreus 1:8. Mas do Filho diz, cadê os testemunhos de Jeová, hein? Eu sou obrigado a lembrar deles, né? E daqueles que ainda não entenderam que Jesus é o próprio Deus. Diga comigo, Hebreus 1:8, diga isso. Vamos ver o que a Bíblia diz? Não é a minha Bíblia, vê a sua. Hebreus 1:8. Mas do Filho, Filho maiúsculo ou minúsculo? Maiúsculo. Então se refere a Jesus Cristo. Mas do Filho diz, ó o quê? Então pegue a sua Bíblia e circule, ó Deus. Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová também está dizendo em Hebreus 1:8, ó Deus. Se referindo ao Filho, que é Cristo, que é o próprio Deus. Está claro ou não está claro, hein? Para mim está claríssimo. Claríssimo. Abba Pai. Hebreus 1:8. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono. Para aí. Olha lá. No sistema, se pensa, muitos pensam assim, que tem 3 tronos no céu, né? Porque pensam que é 3. Que o Pai é um. Eu estou cansado de ouvir os batistas falar isso, né? Que o Pai é um, que o Filho é outro e que o Espírito Santo é outro. Se fossem 3, teria que ser 3 tronos, certo? Mas a Bíblia fala que só tem um assentado no trono. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. Amém? É o que a Bíblia diz. O que está assentado no trono é o Cordeiro. Mas o Cordeiro não é o Filho? Depende da ótica que você está vendo. Se você está vendo como Salvador, é o Filho. Se está vendo como Criador, é o Pai. Se está vendo como aquele que habita em nós, é o Espírito Santo. Mas é o mesmo. Manifestações diferentes. Está claro ou não está claro? Hebreus 1:8. Do Filho diz, ó Deus, o teu trono. Para aí. Todos sabem quem está sentado no trono é Deus. Não é isso? Mas Hebreus 1:8 diz o quê? Do Filho diz, ó Deus. Logo, o Filho é Deus, que está sentado no trono. Logo, se só tem um Deus, quantos tronos vai ter? Um só, né? Está claro ou não está claro? Se só tem um Deus, só vai ter um trono. Por isso que diz Hebreus 1:8, o teu trono, não os vossos tronos. Hebreus 1:8, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Ainda, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como roupa, envelhecerão. Qual um manto os enrolarás, como roupa se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Ora, a qual dos anjos disse, jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? A qual anjo Deus disse isso? Ora, Hebreus 1:14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Então diga comigo, o apóstolo Paulo diz, em Hebreus 1:14, que os anjos são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Eu já expliquei esse Hebreus 1:14. Uma vez uma mulher perguntou assim, pastor, mas nós já não somos salvos pela graça? Efésios 2:8, pela graça sois salvos. Como que sois salvos e Hebreus 1:14 diz, herdarão a salvação? Ela não estava entendendo. Por quê? Porque Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Então você crê que você é salvo pela fé.
Só que você é salvo, mas você ainda não morreu. Se você não morreu, você ainda não herdou a salvação. Você tem uma herança, mas não herdou ainda. Porque a salvação é a vida eterna. E a vida eterna só começa a partir do momento que você morre. Por enquanto, eu ainda estou na vida terrena, carnal. Ao morrer, entra-se na vida eterna. Por isso que Hebreus 1,14 está a pergunta aqui, ó. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Hão de herdar por quê? Diga comigo, quando morrer. Diga, eu sou salvo, mas eu vou herdar a salvação quando morrer. Ou seja, você é salvo, mas só vai gozar, desfrutar da salvação quando você morrer. Porque por enquanto você está na carne. Está claro ou não está claro? Por enquanto, isso é fácil entender, né? Você está vivo, você está na carne. Não tem como você entrar lá no terceiro céu, no paraíso, na carne, não tem como. Eu fui arrebatado, meu espírito foi ao terceiro céu, minha carne ficou aqui, e quando meu espírito voltou, que o anjo trouxe, olha eu aqui de novo. Então, o meu espírito foi lá e voltou. Então, eu não herdei ainda a vida eterna. Eu fui lá ver. É maravilhoso. Eu fui ver. Não porque eu quis, não porque eu pedi, não porque eu mereço. Nunca busquei, nunca nem pensei. Mas numa noite de oração, estávamos reunidos com uns 10 irmãos, então estávamos orando, quando a pastora Sueli veio orar por mim, e quando ela colocou a mão na minha cabeça, eu recebi uma unção e imediatamente apareceu um anjo do meu lado direito, enfiou a mão assim em mim, na minha costela, tirou meu espírito e pôs para fora. Eu assustei, né? Porque a primeira vez, o anjo tirou meu espírito, aí eu fiquei em pé, quando eu olhei assim, meu corpo estava ali. Eu aqui e o corpo ali. Aí não deu tempo nem de falar. O anjo falou, vem aqui que eu vou te mostrar algo. Pegou na minha mão e levou embora. Só voltei no outro dia de madrugada, de manhãzinha. Amém? Então eu fui lá e voltei. Eu ainda não herdei a vida eterna. Mas tão gostoso lá, abençoado. Você nem imagina. Quando eu começo a falar de lá, dá uma vontade de não parar mais. Quando começo a falar. Mas o Espírito Santo não quer que fale muito sobre esse assunto. Não sei, tem que respeitar ele. Você sabe que eu nunca dei esse testemunho por inteiro? Nunca. Já falei dele centenas de vezes, por pedacinhos. Então, se você que me conhece há anos, você pega um pedacinho aqui, você vai montando. Nunca falei do comecinho ao fim. Nunca, está na minha apostila. Mas assim, ao vivo, nunca falei. Então, fala um pedacinho aqui e Deus manda parar. Aí passa um mês, fala um pedacinho e manda parar. Aí passa 3, sobe um pedacinho. Aí você vai juntando. Uma salva de palmas ao Senhor, que é muito bom. Seu amor dura para sempre. Me aguarde na próxima ministração, tá? O Ministério dos Anjos, a próxima. Parte 11. Acesse o nosso site www.graçaeapostolado.com. Hoje foi a parte 10. A próxima, a parte 11. Acesse o site, na página inicial, clica no Ministério dos Anjos e assiste parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assiste de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Vai assistindo para você acompanhar o raciocínio, tá bom? Me aguarde, eu volto em breve na próxima parte. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.